Graça e paz, igreja. Nós estamos aqui mais uma quinta. E eu sempre eu acho engraçado quando a gente fala mais uma quinta, né? Porque parece que é algo que é repetitivo e na verdade não é. Porque quando nós estamos na presença de Deus, tudo se faz novo e completo. Então, assim, é prazeroso estar aqui esta quinta falando do amor, da graça e do poder de Deus. Às vezes nós deixamos certas coisas se perderem pelo caminho durante a semana, por conta da correria, de problemas, situações e coisas adversas que vão acontecendo. Mas, assim, o mais importante é todo o tempo a gente começar a meditar na palavra de Deus, um pouquinho antes. A gente estava aqui, a gente sempre conversa um pouquinho antes de tudo começar. E o diretor estava falando, né, e é verdade, nós somos, privilegiados, né, nós somos escolhidos e você é privilegiado, porque hoje você escolheu sentar e ouvir da palavra de Deus para que essa palavra ela possa te renovar, trazer o alívio, o conforto, o refrigério daquilo que nós precisamos, porque quando a palavra de Deus ela é aberta e que o Senhor começa a falar conosco, porque aqui ele começa a nos aconselhar, ele nos exorta, né, ele fala com amor. Então nós temos tudo aqui, como nós sempre falamos, é o nosso manual, né. Se a gente tem alguma coisa que está fugindo, que não está muito bem, a gente corre para a palavra de Deus, e aí o Senhor ele nos revela o que de fato precisa ser feito. Nós estamos aí nessa série e nós estamos falando do Sermão da Montanha, e que é algo que é tremendo, como eu falei para vocês, e eu já tinha lido sim, não só uma vez, mas não me recordo quantas vezes eu já li, mas eu posso dizer para vocês que não foi só uma vez, e algumas coisas elas vão que passando desapercebido, e quando você vai lendo com pausadamente, e você vai procurando entender, e você vai procurando, sabe assim, buscar de Deus o que de fato ele requer de você, então você começa a entender que muitas coisas que você deixou passar desapercebido, esse é o momento para que o Senhor venha nos revelar e trazer à memória. Bom, nós estamos no versículo 6, no verso 19, nós vamos começar do verso 19. Na minha Bíblia está assim, ó: as riquezas e a preocupação com os bens materiais. Esse é algo que nós discutimos e que nós falamos e que muitas vezes, não conseguimos entender muito bem, não é isso? A gente vai falar de bens materiais, de riqueza, de dinheiro, de bem-estar, de ter, de acumular, de juntar, né. E aqui, Jesus falando, discursando, né, para as multidões, então ele deixa bem claro o seguinte, olha só, no verso 19 está assim, ó: "Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consome, e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntem tesouro no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem os consome, e os ladrões não invadem e não roubam. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali está também o teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. E porquanto a luz que há em ti, e há em ti forem trevas, que grandes trevas serão." Vamos lá. Ele começa dizendo: "Não ajunteis tesouro na terra." Opa, ele está dando uma alerta para a gente, não é isso? Ele está falando para aquele povo que está ali sedento, e sedento de tudo, tá? Porque na verdade, como a gente sempre relata e fala para vocês, né, essas multidões que os seguiam, não tá diferente dos dias de hoje, né? Pessoas sedentas de tudo, da palavra, sedentas de, hoje, essa confusão toda que está acontecendo aí fora. Então as pessoas nessa correria do consumismo, do ter, do ajuntar,
Ah, tá, Andaluzia, então é pecado você ter. Não, não é isso que ele está dizendo aqui. Não é pecado você ter. Mas ele fala o seguinte: o ferrugem, a traça, o que vai acontecer? A traça é um bichinho, um inseto, que ele come o tecido mais caro que você tiver. E ele destrói a sua roupa assim, ó, rapidinho. O ferrugem, ele acaba com a peça mais cara que você tiver. Deixa ela no tempo para você ver o que vai acontecer. Então ele está dizendo que essas coisas, elas se destroem, elas se acabam, elas vão embora, elas se perdem. Mas ele está dizendo que é melhor que você ajunte tesouro no céu. Por que ele está dizendo que é melhor que você ajunte tesouro no céu? Ô Renan, faz tempo que meu amigo Renan, a gente não interage, então eu estava com saudade, então hoje ele vai interagir aqui comigo, porque desde sempre a gente tem essa coisa, né, de a gente um perguntar para o outro, assim, e eu gosto muito disso. Ô Renan, por que ele fala que nós temos que agora ajuntar tesouro no céu? Por quê? Porque as coisas no céu não vão passar. Aqui na terra as coisas passarão, mas na eternidade não. Então lá tem que ser o nosso objetivo, não aqui. Exatamente. No céu tem que ser o nosso objetivo. Aqui, por mais que você, o Roberto ele pode deixar vários bens pro filho dele. Casa, carro, moto, dinheiro na conta, no banco, enfim. Ele vai trabalhar incessantemente, ele vai ajuntar tudo isso aqui na terra. Porém, você vai levar tudo isso, Roberto? Não vai, jamais. E ele sabe disso. Então, assim, não é pecado que você faça, mas ele está dizendo, olha, cuidado aonde está o seu tesouro, aonde está o seu coração. Porque aonde estiver o seu coração, presta atenção, por isso que ele disse, juntar tesouros no céu, como o Senhor está dizendo, não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para você, pelo contrário, vai te trazer benefícios. E vamos lá. Ô Renan, como é que a gente ajunta tesouro no céu? Buscando desenvolver as disciplinas espirituais. Amor ao próximo, oração, intimidade com Deus e outras tantas mais que a gente está aprendendo. Exatamente. É uma busca de você, de renúncia de você mesmo. Aí você vai renunciar ao seu eu, às suas vontades, porque agora elas não podem mais prevalecer. E quando você renuncia às suas vontades, quando você renuncia aos seus desejos, porque ele fala também, que se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. E portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grande trevas elas serão dentro de quem? Dentro de nós. Então ele está dizendo, melhor que você busque as coisas do céu, porque como disse o Renan, a partir do momento que nós estamos buscando as coisas do céu, nós vamos o quê? Sendo transformados, renovados, mudamos a maneira de pensar, mudamos a maneira de agir, não fazemos mais da mesma forma. E eu sempre falo, né? Jesus, um homem extremamente inteligentíssimo, e ele tinha essa coisa de falar às multidões, e ele sempre usando o seu cotidiano, tudo que acontecia ao seu redor. Aqui ele está falando dos fariseus, porque eles pregavam uma coisa, eles diziam que o povo tinha que fazer uma coisa, quando na verdade eles faziam outras. Eles estavam focados em ter, em bens materiais, em ajuntar. Eles faziam de tudo para tirar e para arrancar o pouco que aquele povo tinha, sem o menor pudor. Eles iam e tiravam o que eles tinham e colocava agora um peso, um jugo sobre esse povo, dizendo que aquilo era o certo. Então Jesus vem dessa forma, falando dessa forma lindamente, para que aquele povo parasse de se preocupar em querer ficar ajuntando coisas aqui na terra.
O que nós vemos hoje? Essa loucura desenfreada pelo quê? Pelo ter. Aparecer. Eu preciso ter. Eu preciso fazer. Eu preciso me mostrar. Por quê? Para quê? Para quê? Se ele está dizendo, e no Pai Nosso, isso fica muito claro, porque quando Jesus ele deixa essa oração, ele fala o que mesmo? O pão nosso de cada dia. Então, eu não preciso me preocupar dessa coisa desenfreada em ajuntar. Eu preciso... Não, eu não posso gastar aqui porque, sabe, eu preciso ter, eu preciso comprar. É prazeroso você comprar? É prazeroso você ter? Claro que é, lógico que é. Mas ele está dizendo, ó, cuidado aonde você está colocando o seu coração. Cuidado com o que você está fazendo e tantos sonhos e tantos planos e tantas coisas, quando na verdade a gente fala assim, e a gente declara isso e é isso que nós temos que viver. A vontade de Deus para nós ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Tá bom, boa, perfeita e agradável. Não significa que ela vai se encaixar com a sua. Não significa que ela vai ser da forma como você quer. Então, hoje, nós vemos pessoas dentro delas, criando vários deuses, sabe? Criando muitas coisas, idealizando muitas coisas, desejando muitas coisas e dizendo que está fazendo a vontade de Deus. E dizendo que não, eu estou buscando, eu estou procurando fazer a vontade de Deus. E nós vemos isso claramente, que as pessoas elas estão perdidas dentro delas mesmas, a partir do momento que eu não consigo me desvencilhar desses deuses. Porque uma coisa você tem que entender, tem pessoas que pensam, tá, mas eu não tenho problema com isso porque eu já me desapeguei das coisas que eram do passado. Quando, na verdade, ainda tem tantas outras que você está dentro de você e você está deixando com que isso, ela cresça a um nível que Deus fala, que você não pode colocar isso como prioridade. Você não pode deixar que isso possa ser a prioridade na sua vida. Talvez você não percebeu, talvez você não entendeu ainda o que de fato, porque ele deixa tão claro aqui, que se seus olhos for maus, as trevas, elas vão continuar dentro de você. Porque tudo que você olhar e para onde você olhar, como que você vai ver? Algo transformado? Algo novo? Por isso que ele fala, não se preocupe em ajuntar nada aqui na terra. Só faça a sua parte. E ele vem fazendo o restante. Quando nós nos desligamos das coisas materiais e que essas coisas elas não têm mais esse peso como tinha antes, tudo flui de uma forma muito tranquila. E isso não significa que você não vai ter a sua casa, que você não vai ter o seu carro, que você vai ter, sabe, que você vai poder viajar. Não, não é isso que ele está dizendo. Que nós não podemos nada disso. Não é isso. Ele só está nos alertando. Cuidado. Cuidado com o que você está ajuntando. Cuidado com o que você está priorizando. Cuidado aonde estão os seus olhos. E a gente continua aqui, no 24 fala assim. E ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com que de comerdes, com que de bebereis, nem o quanto ao vosso corpo, com que vestireis. E não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que o vestuário? Ele está fazendo uma pergunta. Ele está fazendo uma pergunta para aquele povo que está ansioso. E ele está fazendo uma pergunta para a gente hoje. Que nós estamos assim, vivendo dessa forma, ansiosos, preocupados. Sabe assim, o que eu vou comer? O que eu vou vestir?
sabe, preocupado com as coisas que Deus está dizendo. Jesus aqui deixando bem claro o seguinte, ó, por isso não fiqueis ansiosos o quanto à vossa vida. Porque ele estava vendo que aquele povo todo estava o quê? Buscando o quê? Numa ansiedade desenfreada do quê? De querer, de ter. Porque o povo estava como? Passando o quê? Uma situação de miséria, fome. Não tinha nem o que vestir, não tinha nem o que comer, não tinha casa, não tinha absolutamente nada. E nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos vendo pessoas que um dia, há alguns meses, alguns anos atrás, teve o seu trabalho, teve a sua casa, teve o seu lugar e hoje não tem, mora na rua, não tem absolutamente nada. Há um tempo atrás, a pastora ajudou uma família que com duas crianças morando na rua. 2 crianças vulneráveis. A gente passava 10 horas da noite, eles estavam como? Na calçada, brincando. E a pastora ajudou, acolheu esse casal. Enfim, eu espero que em nome do Senhor Jesus Cristo, eles possam estar bem hoje. Não sabemos para onde eles foram, mas eu espero que possam estar bem hoje. Mas o que aconteceu? No meio do caminho, o que houve? O que aconteceu que levou essa pessoa a estar na rua? Então, muitas vezes, nós estamos tão focados em eu preciso ter, eu preciso ajuntar, eu preciso fazer. E quando isso escorre pelas suas mãos, porque você não tem o domínio de tudo. O Senhor Jesus está falando aqui de uma maneira tão clara, não se preocupe, não fique ansiosos pelos que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, não fique ansiosos pelo seu, sabe assim, pelas que você vai vestir. Olha só o que ele está dizendo para nós nesta noite. Não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com essas coisas que elas são o quê? Passageiras. Às vezes nós queremos, é algo que assim, o consumismo, ele tem feito, e eu falo por mim, ele tem feito da gente escravo. E nós não conseguimos nem detectar isso, nem de longe. Então nós precisamos detectar isso, porque às vezes eu falo, nossa, eu preciso comprar tal coisa, nossa, eu preciso ter tal coisa. E o Vitor sempre brinca comigo e fala, mas a senhora tem tantos pares de tênis, mas a senhora tem, sabe, tantas coisas. Então, aí a gente volta à realidade, é verdade. Por que eu estou dizendo que eu preciso? Sendo que, na verdade, não é isso, não é real. Mas presta atenção, todo o tempo, quando a gente se coloca na frente de um aparelho do celular, ou quando a gente vai assistir televisão, o que a gente mais vê ali? O que mais colocam para a gente querer consumir? O que é? É tudo aquilo que enche os nossos olhos. E ele disse, olha, toma cuidado aonde estão os teus olhos. Toma cuidado onde está o teu coração. Porque nós já temos essa coisa, né? É do ser humano desenvolver essa coisa de eu preciso. E você não precisa. Muitas vezes você não tem a necessidade, mas você bateu o olho, aquilo te interessou, te chamou a atenção e você fala, eu preciso. E nós não precisamos. Então, ele está dizendo aqui, ó, não se preocupe com o que você vai comer, vai vestir, vai calçar, vai viver. Toma cuidado quais são as suas preocupações. A minha preocupação e a sua preocupação é ajuntar tesouro aonde? No céu e não na terra. Aqui nós não vamos levar nada. E olha, a gente sempre fala isso, caixão não tem gaveta. Então presta atenção, por mais que você possa ter todo o dinheiro, toda a fama, todo o poder, tudo e mais um pouco, tudo isso vai ficar. Você não vai levar. E assim, né? O primordial de tudo isso que a gente sempre fala é você saber que assim, e a gente tem consciência disso, e muitas vezes a gente não para ouvir. Nós temos que parar para ouvir isso. Nós não vamos levar nada desta terra.
O que nós vamos levar daqui, presta atenção, o que nós vamos levar daqui, o que vai ficar, na verdade, aqui, é o que você fez. São as lembranças de um homem e de uma mulher de Deus que procurou obedecer e levar a mensagem de salvação. É essa referência que vai ficar. O restante você não vai levar nada. Nada vai com você. Então, vamos parar, vamos respirar. E essa palavra falou muito comigo, muito mesmo, porque às vezes você se pega falando, poxa, eu precisava de tal coisa, poxa, eu precisava disso, caramba, eu precisava daquilo outro. E quando você olha, não é necessidade. Sabe o que é isso? É, como ele disse, pare de andar ansiosos. Quando nós estamos assim, nessa ansiedade, tudo que a gente quer é isso, é comprar, consumir, comprar, consumir, ter. É isso, é o prazer. É porque você ainda não entendeu aonde está o seu coração. E se ele estiver no Senhor, isso tem que acabar. E se ele estiver no Senhor, isso não pode mais. Porque é algo que foge do controle. Tem gente que tem aquela coisa por exemplo, e hoje eu tenho me controlado muito, muito mesmo, de verdade. Eu não posso ver um tênis. Eu começo a olhar aqui o celular e já vai direto, sabe assim, para os lançamentos. E eu já começo a olhar. E aquilo eu já falo, nossa, eu preciso. Nossa, isso é lindo. Nossa, eu precisava ter isso. Nossa, eu não preciso. E aí você começa a exercitar a coisa do, opa, deixa eu aqui, ó, dar uma, né? Porque hoje o que eu ministro, eu tenho que viver. Então hoje eu tenho que viver isso. Eu não preciso. Não há uma necessidade. Claro, eu posso comprar? Posso. Eu posso sim, mas tudo no controle. Porque muitas vezes nós entramos em dívidas, nós estouramos o cartão de crédito, nós estouramos o cartão de crédito do marido, do filho, do vizinho. Tudo isso por quê? A necessidade do quê? De ter, de consumir, só para isso. Não há uma necessidade mesmo real, verdadeira. É algo que é um descontrole e que é um Deus que está dentro de você, que você está endeusando e que você entronizou dentro de você e que aquilo é uma idolatria. Olha só, a idolatria não é só de imagens. A idolatria são de centenas e milhares de outras coisas que nós vamos idolatrando, que nós vamos pegando e que no longo do caminho a gente não consegue deixar, a gente não consegue se desvencilhar mais. E aí, se a gente não comprar e se a gente não ter, você se sente mal. Você fica mal. Poxa, todo mundo tem. Poxa, todo mundo compra. Ah, mas o fulano comprou, mas o fulano tem. Ah, o marido o marido da ciclana, ele é bonzinho porque ele deixa ela comprar, deixa ela fazer. Gente, ó, irmãos, irmãs, presta atenção. Nós temos que ter o domínio e o controle de Deus. Quando foge disso, quando extrapola isso, tenha certeza de uma coisa. Você está cheio de idolatrias e você precisa se desvencilhar delas. A partir do momento que você olha algo e que aquilo sempre te chamou atenção e você sempre, não importa, eu vou lá, pego o cartão do fulano, pego o cartão do ciclano, faço uma prestação 12 vezes, 24, 48 vezes, você entendeu? Para comprar. Já fugiu do controle de Deus. Você não está sendo controlado, como ele disse aqui, ó. Tenha o quê? O domínio, o controle. Nós não temos. Então, os seus olhos, eles estão o quê? Voltados para onde? Para as trevas. Porque hoje eu olho, até quero, mas sabe o que eu faço? Não é necessário. Então, eu preciso entender que aquilo vai trazer prejuízos depois. Eu vou até comprar, vai chegar, vou ficar prazerosa, vou abrir, vou usar. Só que depois vai me vir a consciência do quê? Caramba, eu usei o cartão do fulano, eu vou ter que pagar. Agora eu vou ter que correr atrás, entendeu? E aquilo vai me trazer tristeza. Olha só. Então significa que tem coisa errada. E no 26 ele fala assim: olha só que lindo, olha a lição. Olha a lição que Jesus, ele nos dá de uma maneira maravilhosa. Olhe para as aves do céu.
que não semeiam, nem colhem, nem ajunta em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Olha a pergunta que ele está fazendo. Se as aves do céu, elas são alimentadas, o Senhor as alimenta, cuida, zela, cerca, elas não ajuntam em celeiros, elas não ficam preocupadas em ter uma conta no banco gorda. Ai, Andaluz, é pecado ter uma conta. Não, não é pecado. O pecado é quando a gente fica focado em fazer isso de uma maneira que nos prejudica. Aí é pecado. Quando você faz algo e ele é tranquilo e é leve, e vem da vontade de Deus, as coisas, elas, como eu disse, elas são conduzidas de uma maneira suave. Quem disse que você não pode ter uma conta no banco? Quem disse que você não pode juntar um dinheiro? Quem disse isso? Claro que você pode. Só não pode ser algo que vai trazer prejuízo, como, por exemplo, eu deixo de comprar para casa, eu deixo de fazer até algumas reformas na minha casa, eu deixo de comprar alguma coisa, sabe, que eu estou precisando na minha casa, porque eu preciso pôr esse dinheiro no banco. Se faz necessário. Que na minha cabeça, eu preciso ter esse dinheiro lá, guardado. Porque eu vou, em algum momento, eu vou precisar desse dinheiro. Então, muitas vezes você prejudica a sua família, você prejudica os seus filhos, porque você está fazendo o quê? Juntando algo que talvez você nem venha usar. Talvez você nem venha desfrutar de tudo isso que você está fazendo. Então, ele está falando, olha, o Pai, ele cuida, o Pai Celeste cuida dessas aves, eles as alimentam. E o Senhor tem nos alimentado. Como disse o Roberto aqui também, a riqueza maior que nós temos é a nossa saúde. Porque sem ela, o que a gente produz? Sem ela, o que a gente faz? E o que o nosso Deus tem feito por nós nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo? Olha, contudo, nós vamos passando, nós vamos, sabe, o Senhor vai nos dando estratégia, nós vamos... Pegamos um resfriado aqui, pegamos uma gripe ali, mas Deus vai cuidando, Deus vai tratando, vai sarando. É disso que ele está dizendo. Ele vai cuidando, vai alimentando, vai conduzindo, e ele tem conduzido a sua igreja. Ele tem conduzido o seu povo, ele está nos mostrando, ele está falando, igreja, parem de se preocupar com as coisas terrenas. Elas são passageiras, elas vão ficar. E o ladrão vai roubar, a ferrugem vai destruir, a traça vai roer, olha só. Mas as coisas que vêm do alto, o ladrão não pode roubar. Ele não pode arrancar de você, ele não pode tirar de você. Percebeu o que ele está querendo dizer? Quando você se entrega realmente na presença de Deus, que você agora entendeu quais são os propósitos, e isso não significa que isso vai ser fácil e que vai ser constante. De vez em quando nós vamos ter essas inclinações. Com certeza, nós vamos ter os momentos que a gente vai querer dar aquela recaída, mas ele disse que se o seu coração estiver focado nas coisas dos céus, fica despreocupado. Agora, se ele estiver ainda aqui, nas coisas terrenas, vai ficar difícil para você. E ele continua dizendo, olha só, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora na duração da sua vida? Ele está te fazendo uma pergunta. Ficamos tão preocupados, tão ansiosos, tão desesperados, muitas vezes preocupados com como que a minha empresa, será que ela vai continuar de pé? Será que eu vou continuar tendo trabalho? Será que eu vou continuar fazendo as coisas? Será que as coisas elas vão continuar acontecendo como de fato elas têm que acontecer? A gente fica tão preocupada com tudo isso. E a gente esquece que ele está dizendo, você consegue acrescentar 1 hora na sua vida? Você consegue? Não, você não consegue.
Então, isso significa o quê? Que você não vai mudar nada. Então, não adianta você ficar o quê? Ansioso. Não adianta você ficar preocupado, querendo fazer coisas que você não vai chegar a lugar nenhum. E ele continua dizendo, olha só. E por que andeis ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo que comeremos ou que beberemos, com o que nós vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. É de fato o vosso Pai Celestial. Sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Em outras versões, para cada dia o seu mal. Bem, ele está deixando tão claro aqui. É tudo tão óbvio que não tem como você dizer, eu não entendi o que Jesus está querendo nos ensinar. Eu não entendi o que Jesus está querendo dizer com isso. Ele está dizendo assim, olha, que o lírio do campo, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que nem Salomão, o rei Salomão, se vestiu dessa forma. Ele é que veste o lírio do campo. Só que amanhã, olha só, ele é jogado no forno. Era isso que eles faziam, né? Eles pegavam, lá na Palestina, eles pegavam as ervas e eles queimavam no forno. Quer dizer, já estava seca, não prestava, no outro dia já jogava no forno. Ele está dizendo isso. Olha só, a gente fica se preocupando com as coisas tão pequenas, tão insignificantes. E ele está dizendo, vocês não precisam se preocupar com isso. Vocês ficam se preocupando o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, para onde iremos, o que vamos fazer, o que vai ser das nossas vidas, o que vamos fazer daqui para frente. E ele está dizendo, por que você está preocupado com isso? Eu preciso comprar uma casa maior, eu preciso de um carro maior, eu preciso viajar, eu preciso passear, eu preciso ter, eu preciso comprar. Vivemos assim o tempo inteiro, querendo, loucamente correndo atrás de coisas que nós não vamos chegar a lugar nenhum. E ele está sendo tão claro que ele disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ele está querendo dizer o que com isso? Não adianta você dizer que serve a Deus, mas você também agora é escravo do dinheiro. Tem pessoas que não podem nem imaginar que vai ficar sem dinheiro, porque enlouquece, perde a saúde, adoece, fica mal, não consegue mais produzir. Presta atenção, ele está dizendo, ou você deposita a sua confiança, porque se você não vai agradar dois senhores, ou você vai agradar um, ou você vai agradar o outro, não tem como você juntar isso. Lembra de Sansão? O que ele fez? Ele era juiz daquele povo. Olha só, Deus o escolheu de uma forma linda, um homem forte. Aonde ele chegava, as pessoas temiam. Mas o que Sansão fez? Agora ele começou a servir a dois senhores. Ele deixou de lado, ele não parou para prestar atenção quem de fato Deus era para ele.
Ele começou agora a olhar o seu braço, a sua força. Ele começou a olhar na direção errada. E aí ele começou a colocar o seu coração naquelas coisas que ele começou o quê? A consumir, a ter, a fazer, a se misturar. E achar que estava tudo bem, até porque ele confiava o quê? Ele era um homem forte, poderoso, ninguém podia com ele, arrancou a porta da cidade, saiu carregando nas costas, enfim, era um homem que dava o quê? Medo, porque ele, sabe assim, ele não precisava de um exército, só ele dava conta. Então ele começou a olhar para dentro dele e entender que ele precisava só dele mesmo. E Jesus dizendo para essa multidão que se a gente fizer isso, se a gente começar a olhar só para o dinheiro, só para o ter, porque a gente tem muito isso de comparação. Ah, mas o Roberto, poxa vida, ele tem tantas coisas, ele, sabe, não entendi, eu também posso ter. Pode, mas espera, é isso que Deus tem para você? É isso que Deus disse que Ele vai te dar? Porque não adianta eu ficar correndo atrás de coisas que não é para mim. Tem pessoas que se frustram, corre, e chega no final e não conquistou absolutamente nada, não fez nada e não sabe aonde colocou o seu dinheiro. Essa é a parte pior. Eu estou falando de coisas que eu estou vendo na minha frente, de situações que eu estou vendo na minha frente. Corre, faz, trabalha, produz, mas não chega a lugar nenhum, não tem nada. E eu estou dizendo de nada, é de nada mesmo. Tudo se destrói. E aí a gente vê o que Jesus está dizendo aqui. Tudo some, tudo se perde, tudo quebra, tudo vai embora. Por quê? Eu não estou na presença de Deus como de fato Ele quer. Então eu posso até conquistar. Eu posso até, sabe, ficar tranquila com tudo que eu tenho. Mas e eu cheguei aonde com tudo isso? Eu fiz o quê com tudo isso? Ele está dizendo, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Quer dizer, não é o dia de hoje. Hoje nós estamos vivendo. Hoje o Senhor nos fez passar. E passar como? Comemos, vestimos, temos aonde morar, estamos bem, temos o nosso trabalho, temos saúde. Mas por que eu vou me preocupar com amanhã? Se eu não sei o que vai acontecer amanhã, talvez amanhã eu não amanheça viva. Talvez amanhã eu não consiga nem sair da cama. E aí? Por que eu vou me preocupar com esse amanhã? Eu tenho que me preocupar com hoje. Eu tenho que me preocupar com as coisas do céu. Eu tenho que me preocupar em fazer a vontade de Deus. Eu tenho que me preocupar em olhar para Deus e dizer, Senhor, eu estou de fato fazendo como o Senhor quer que eu faça? Porque nós estamos vendo pessoas que estão caminhando para o inferno de uma maneira, olha, desastrosa. E nós não estamos fazendo absolutamente nada. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com o meu eu. Eu estou preocupada em ter. Eu estou preocupada em estar bem. Eu estou preocupada com a minha casa. Então eu não estou preocupada com as coisas do céu. Eu estou preocupada com as coisas terrenas. Como eu disse, como Sansão. Ele achou que ele ia conseguir, pela sua força, pelo seu braço, ele ia conseguir fazer tudo e ainda ficar bem. Fazendo tudo que Deus disse que não era para ele fazer. Como que Sansão morre? Pela infinita e graça, misericórdia de Deus, Deus dá a ele, no seu último momento, Deus devolve a ele a sua força. Então Sansão morre, matando muito mais homens de quando ele esteve vivo. Olha só, que Deus é esse tremendo e maravilhoso. Furam os seus olhos. Agora esse homem é feito de palhaço para os filisteus. Ele é preso, agora ele é escravo dos filisteus. Ele passa um período isolado,
girando um moinho. Olha só, apanhando. As pessoas rindo dele. Um homem que foi escolhido. Um homem que Deus deu a ele força para que ele pudesse libertar o seu povo. Ele escolheu. Ele colocou no seu coração. Os seus olhos eram maus e agora ele só olhava o que não era para ele. Cuidado, aonde estão os seus olhos? Possa ser que está na direção errada. Volta. No final fala assim, no 33 fala assim, meu pai amava esse versículo. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que são essas coisas? É o que eu acabei de dizer. Os bens materiais. Eu não preciso correr atrás deles. Acumular que tesouro aqui na terra, eu não estou preocupada com isso também. Não vou acumular tesouro aqui na terra. O meu tesouro está lá no céu. E eu quero buscá-lo incessantemente. Que vocês possam. Está aqui. Sansão, ele flertou tanto com o pecado que ele acabou de uma maneira desastrosa, porque o seu coração se encheu do pecado. Que nesta noite você possa se esvaziar. Tá cheia do consumismo? Coloca diante de Deus. É preocupado com o dinheiro? Coloca diante de Deus. Tá preocupado com o que você vai vestir, com o que você vai calçar, como que você vai viver? Coloca diante de Deus. Ele está dizendo que assim, não se preocupa não. Basta a cada dia o seu problema. Então, a cada dia tenta resolver. O problema de hoje você conseguiu resolver? Glória a Deus por isso. Segue ajuntando tesouro no céu. Esse é o nosso papel. Porque eu quero chegar diante de Deus e Ele olhar para mim e saber que eu aqui na terra lutei incessantemente para permanecer na presença dEle. Amém? Que possamos permanecer. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença. Te agradeço, Jesus, por esse momento. Muitas vezes somos egoístas, muitas vezes, Jesus, nós nem percebemos. E todo o tempo nós falamos, eu preciso, eu quero. Meu Deus, me ajuda a ter. Meu Deus, eu preciso ter. E nós não precisamos. Então, muito obrigada, porque o Senhor sinaliza, fala conosco. Nos ajude, Senhor, a juntar tesouro no céu e não na terra. Porque aqui tudo é passageiro, como o Senhor deixou muito claro. Que o ladrão rouba, que a ferrugem corrói, que a traça rói. Então, que o Senhor nos ajude, Pai, a ter isso nos nossos corações, a entender que a melhor parte é estar na Tua presença, que a melhor parte, Jesus, é te obedecer. Se despir do nosso eu, deixar o nosso eu, que muitas vezes ele quer gritar mais alto. Como disse Paulo, Senhor, nos ajude a mortificar a nossa carne, mas que o Senhor todo tempo sobressaia, que venhamos a nos preocupar, Senhor, com o nosso próximo, que venhamos, Senhor, a nos preocupar, Pai, de verdade, com aqueles que estão necessitados, porque o Senhor, como disse, como o Senhor faz com as aves do céu, o Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem estado conosco, como o Senhor disse, nem Salomão se vestiu de tanta beleza, como o Senhor assim cria os lírios, como o Senhor faz conosco. Oh Pai, como nós somos ingratos, como nós somos mal agradecidos. Não permita que essa ingratidão, ela permaneça nos nossos corações. Não permita que venhamos a olhar e focar somente as coisas terrenas. Tira de nós, Senhor, porque sabemos que tudo está no seu controle, tudo está nas suas mãos. Que possamos deixar essas coisas, Pai, para trás
e que possamos seguir para o alvo que se chama Jesus Cristo. Muito obrigada, Jesus, por todas as famílias que estão conectadas nesta noite, que o Senhor venha abençoar cada lar, em nome do Senhor Jesus Cristo, que cada família venha crescer em graça e em conhecimento. Muito obrigada, Senhor, por essas portas abertas, que o Senhor continue com elas abertas até a sua volta. Muito obrigada pela pastora deste lugar, que o Senhor abençoe, guarde, livre, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela continue nos ensinando com verdade e com amor. Muito obrigada. Nós só temos que te agradecer por tantas coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós, Pai, pelo nosso egoísmo, não conseguimos enxergar. Tira de nós. Não permita que os nossos olhos continuem nas trevas, mas que eles agora se voltem para a maravilhosa luz que é o Senhor. Muito obrigada, Jesus, por esse momento. Oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que vocês fiquem na paz do Senhor. E quinta-feira nós vamos continuar neste Sermão da Montanha, que para mim está sendo algo maravilhoso e que para vocês possam ter assim um efeito que a gente sempre fala, que possa impactar a vida de vocês. Fique com Deus e boa noite.